Olá, queridos e amados, hoje domingo é dia do Senhor, domingo é dia de culto, é dia de agradecer, é dia de engrandecer, é dia de descanso, onde Deus mesmo descansou do seu trabalho, da criação do mundo. E por que nós não haveríamos de descansar? Porque nós achamos que somos melhores do que Deus ou não nos cansamos e precisamos trabalhar no domingo? Precisamos sim resgatar, precisamos sim santificar o dia de descanso, como diz o mandamento do nosso Deus. E santificar é não fazer aquilo que a gente habitualmente faz, trabalhar. É podermos buscar a presença de Deus, honrar, louvar, agradecer, engrandecer, prestar culto ao nosso Deus, colocando a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, planos e projetos de vida aos pés da cruz e pedir que Deus esteja guiando, orientando, nos dando sabedoria e assim, se for da sua vontade, que esses planos e projetos possam se cumprir. Hoje, dia do Senhor, convido você para prestar culto ao nosso Deus nesta manhã, hoje de manhã, às 9 horas, culto com Santa Ceia. Venha com a gente relembrar esse grande amor de Deus em Cristo Jesus para conosco e assim podermos engrandecê-lo pela salvação que Ele nos oferece. Guarda o teu coração, é o exemplo que eu quero trazer para nós nesta manhã. A palavra de Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Guardar o nosso coração, cuidado com o que nós pensamos, porque isso está registrado diante de Deus. As fontes e os poços do Oriente eram preciosidades tratadas com todo cuidado especial. Tapava-se cuidadosamente com uma pedra a boca de uma nascente, de maneira que a expressão uma nascente fechada ou uma fonte selada tornou-se característica para tudo o que era guardado com mais cuidado. Assim é o coração. Ele é a fonte de onde procedem todas as nascentes da vida. Como nos diz o sábio, o coração e o intelecto são a fonte de vida. Se essa fonte for venenosa, a melhor parte da vida está perdida. E o livro nos manda guardar o coração. Essa é a carta magna de um Pai bondoso, amoroso e misericordioso. Deus nos quer bem. Ele é o nosso melhor amigo, mas como haveremos de guardar o coração? Alguém disse certa vez que não podemos evitar que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas podemos impedir que façam ninho sobre elas. Assim, não podemos evitar que os pensamentos e desejos maus entrem em nossos corações, mas podemos impedir que permaneçam em nossos corações. Expulsemos todos sem demora, e enchamos o nosso coração de coisas boas para que ele se torne uma fonte preciosa. Encher os nossos corações com a palavra, com louvor, com adoração. Então esses pensamentos ruins e maus não vão achar lugar em nosso coração, mesmo que eles nos assaltem, mesmo que isso nos venha à nossa memória. Mas não vamos deixar que os pássaros façam ninhos, como disse um certo sábio, mas buscar a palavra do nosso Deus. Diz o versículo para essa semana, que é para ser o lema, o tema dessa semana, hoje dia 6 de agosto, João 14:23. Jesus disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Então, se eu digo que eu amo a Deus, eu também vou guardar a palavra de Deus e vou praticar essa palavra. E se eu guardo e pratico essa palavra, quando surgirem maus pensamentos ou o pecado vem à tona, eu vou dizer não, eu vou resistir, porque eu não quero entristecer o meu Deus e me afastar a mim mesmo do reino dos céus. Palavra da senha, Salmo 22, versículo 4, nossos pais confiaram em Ti, confiaram e Tu os livrastes. Confiança, dependência, prática da palavra,
cada dia nos alimentando dessa palavra viva do nosso Deus, Ele vai nos guiar, Ele vai nos orientar, Ele vai fortalecer a nossa fé, a nossa vida, a nossa convicção da viva esperança em Cristo Jesus. Então vamos manter como uma fonte selada essas palavras vivas de Deus em nossas vidas, para que em momento oportuno elas nos deem sabedoria para podermos vencer as provações e as tentações. Outro versículo do Novo Testamento, de Tiago capítulo 5, versículo 11, que diz assim: o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Que coisa boa, né? Deus é cheio de misericórdia. Ele vê a miséria do nosso coração e Ele se compadece de nós. E Ele tem compaixão de mim e de você, que possamos nos achegar a Ele, que possamos abrir nossa mente e nosso coração e permitir que a palavra, ela faça ninho em nossas vidas. Que a vontade de Deus encontre uma casa em nossas vidas. Que Jesus, o Trino Deus, o Deus Espírito Santo, o Deus Pai, encontre morada em nossas vidas. Aí sim, nós vamos praticar e nós vamos viver na viva esperança a cada dia, tentando praticar a vontade do nosso Deus e não seguir os desejos do nosso coração. Quando somos jovens, muitas vezes não aceitamos ou não concordamos com aquilo que os nossos pais nos ensinavam ou queriam nos ensinar ou aconselhar. E a gente muitas vezes acha, isso é ultrapassado, hoje em dia não é assim, hoje em dia se pensa diferente. E com a maturidade percebemos de que as verdades que passam gerações e gerações é aquilo que verdadeiramente importa. Orientações e conselhos, mesmo com toda a evolução tecnológica e social, não perde a sua importância e a sua validade. Que continuemos a confiar, a buscar, a crer, a orar, a agradecer ao nosso Deus. Que possamos ser motivados e motivar uns aos outros, cada dia. Aí numa palavra de Rupp Ostérios e Lothar Zenetti que diz assim: dize tu a palavra que consola e liberta, e que me guia a tua grande paz. Abre o mundo que não conhece limites e permite que eu viva com teus filhos e tuas filhas. Sê tu o meu pão de cada dia, tão certo como tu vives, tu és minha respiração quando a ti oro. Que Deus nos conduza, nos oriente, nos guie nesse início de semana e também durante esse dia do Senhor. Que Deus nos abençoe.